ele é um pastor que tem não só pastoreado lá, mas tem auxiliado no pastorado aqui dessa igreja também, nas reuniões do conselho, né? E principalmente quando ele está presente aqui, presente conosco, né? E trocamos muitas figurinhas, né? Eu e Bernini, não somente auxiliando ele lá, como ele me auxiliando aqui também, né? Então é um prazer tê-lo aqui, para mais uma vez ele compartilhar, né, a palavra do Senhor, né, conosco, aqui em nossa igreja. É um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Graça e paz a todos. Prazer mais uma vez estar com os irmãos. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Nós vamos, nesse período do dia do Senhor, ter a exposição das Escrituras neste capítulo, na primeira parte, depois à noite também na segunda parte. E antes da leitura, eu só gostaria de primeiro lembrá-los da estrutura do texto, basicamente, para que na leitura você possa se familiarizar com o que nós vamos ler e, obviamente, na mesma medida, você também poder compreender dentro dessa estrutura como é que nós vamos seguir a exposição desta passagem que nos está proposta aqui em Gênesis capítulo 32. Primeiro eu gostaria que você entendesse nessa estrutura que nós, nos versos 1 ao 2, nós temos aí um preâmbulo, uma introdução, onde nós temos aqui, obviamente o texto ele trata do momento em que Jacó retorna para a sua casa, ou ele retorna depois de muito tempo em que ele passa nas terras de Harã, na casa do seu tio. Ele, ao retornar por obediência, por ordem divina, que por 2 vezes Deus o chama para isso, e por as devidas razões que depois nós vamos avaliar aqui, ele retarda esse retorno. Mas ele retorna, e nesse retorno, a passagem dos versos 1 a 2, ela foca uma expectativa por parte de Jacó. Depois dos versos 3 a 5, você tem aqui, dentro dessas expectativas, no encontro, ele precisa reencontrar o seu irmão Esaú. E nesse encontro, os versos 3 a 5, você vai ver aí que ele anuncia uma mensagem ao seu irmão. Quando você passar para os versos 6 a 8, você vai ver que da expectativa e dessa mensagem, ele tem uma reação: medo. Depois, no verso 7 em especial, você vai perceber, entre os versos 6 a 8, obviamente, mas no verso 7, ele vai usar de um artifício pessoal para tentar lidar com o problema do medo. E depois, nos versos 9 a 12, eu diria que talvez seja o ápice dessa primeira parte. Você tem aqui uma oração, você tem um clamor. Versos 13 a 20, você tem então mais um artifício usado por Jacó. Perceba que o texto ele segue uma sequência muito interessante, onde se revela expectativa, medo, artifícios. E esse segundo artifício, versos 13 a 15, envolve uma reparação que ele então vai tentar fazer ao seu irmão. E depois, mais especial, o verso 20, ele termina com uma outra expectativa. Então o texto começa com uma expectativa e termina com expectativa. Então o sermão hoje ele vai pela manhã seguir nesse percurso. Nós vamos seguir essa estrada que está traçada aí com essas sinalizações no decorrer da exposição dos versos 1 a 21. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras, que nos diz assim: Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis ao meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor, para lograr mercê à sua presença.
voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos ao teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo com que ele estava, e os rebanhos, os bois e os camelos. Pois disse: se vieres a um bando e o ferir, ao outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade com que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência, como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os à mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre o rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és? Para onde vais? De quem são esses diante de ti? Responderás: são do teu servo Jacó, é presente que ele envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Esta é a palavra do Senhor a nós. Amém. Oremos. Senhor, que a tua instrução agora venha a nós por meio da exposição da tua santa palavra. E o Senhor, ó Deus, venha nos fazer curvar diante de ti agora. Que a tua palavra seja anunciada a nós e que o Senhor mesmo venha produzir em nós uma disposição tal que, ó Deus, nenhum dos nossos inimigos que neste momento nos aflige, que tentam nos impedir a atenção que devemos redobrar a tua voz, a cada detalhe da tua palavra, sejam derrotados, sejam expulsos daqui. Não permita, ó Deus, que a desatenção, o abatimento, a preocupação, que talvez alguns ainda tenham, eles possam, ó Deus, ser dispersos, desviados, afastados, ó Deus, do que o Senhor vai falar conosco. É o que nós te suplicamos e esperamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o medo, infelizmente, ele faz parte da nossa natureza caída. Mas quando eu falo de medo aqui, não se trata a priori daquele instinto de defesa natural que a gente tem de preservar a nossa vida em situações de perigo, mas se trata daquela disposição que, infelizmente, muitas vezes, talvez a gente pode dizer que quase todo o tempo, nós temos no nosso coração e que nos domina e nos deixa perturbados, nos deixa desencorajados, abatidos, nos deixa caídos diante de Deus por causa de algum embaraço, por causa de algum imbróglio que nós nos metemos, por causa de algum pecado que nós tenhamos cometido contra especialmente as pessoas que nos são próximas.
E veja, sejam elas crentes ou sejam elas também ímpias, ou descrentes ou incrédulas. E Jacó era um desses, como nós podemos até dizer que Jacó aqui é o reflexo bem claro, notório de quem nós somos, se não dizer que, como a própria palavra nos mostra, que espiritualmente nós somos filhos de Abraão, Isaac, Jacó. Então nós herdamos deles também as mesmas posturas, os mesmos comportamentos, herdamos deles as mesmas reações. E veja que nós somos de fato aqui como que pessoas que, olhando no espelho, quando a gente olha para a história de Jacó e vê o mesmo comportamento, a mesma postura que ele teve na sua vida, mas ao mesmo tempo também nos mostrando como que a graça de Deus ela age na vida dos teus servos, como também agiu na vida de Jacó. Mas entenda que Jacó, ele sendo um desses, da qual nós aqui nos vemos, ele infelizmente teve de passar boa parte da sua vida tendo que lidar com esse tipo de medo. E o ponto em questão, dentre vários medos que Jacó manifesta, o texto aqui nos leva a um momento marcante da história de Jacó, porque leva o medo por causa do seu irmão Esaú. E Jacó ele passou 20 anos da sua vida, eu imagino aqui, sendo assombrado com esse temor. Esse temor servil. Há um adentro que precisa ser feito aqui. Existem dois tipos de temor: temor servil e o temor, aquele temor que ele é gracioso. Os servos do Senhor, eles devem buscar o temor gracioso, não o temor servil. O temor servil pertence aos ímpios, e que muitas vezes eles fazem certas coisas que dizem respeito, coadunam, obedecem à palavra, não porque eles têm um temor gracioso, mas porque eles possuem um temor servil. Eles têm medo, como acabamos de ouvir, mencionado aqui na liturgia, que é o caso de Esaú, que tinha um temor servil e não um temor gracioso. Mas, voltando ao ponto, veja, observe, Jacó, ele estava nesse momento aqui, infelizmente, sofrendo com esse temor servil por causa do medo no seu coração, porque ele enganou o seu irmão. Vocês conhecem bem a história. Ele enganou o seu irmão, ele roubou a bênção da primogenitura de Esaú. Daqui a pouco eu vou explicar em que sentido ele roubou a bênção da primogenitura de Esaú. Talvez você, conhecendo bem essa história, vai lembrar de Gênesis capítulo 25, que na verdade Deus havia dito a Rebeca que a primogenitura, a bênção da primogenitura havia sido dada ao mais novo e não ao mais velho, conforme a promessa de Deus. Mas vocês vão entender em que sentido Jacó roubou. Ele enganou e roubou. Então isso é fato. Mas já nós vamos compreender isso. Mas veja, por causa dessa atitude, dessa postura de Jacó, de ter enganado e roubado seu irmão Esaú, ele foi jurado de morte pelo seu irmão. E o capítulo 32 de Gênesis, ele se concentra exatamente em um dos momentos aqui da vida de Jacó que é impactante, é marcante, porque envolve o reencontro com esse seu irmão Esaú, que não podia ser mais adiado, não podia ser mais evitado. E observe como que esse texto nos leva a perceber mudanças radicais sendo aplicadas à vida de Jacó a partir desse capítulo. E mudanças radicais não acontecem por si mesmos. Aliás, lembrando que mudanças radicais na nossa vida, elas são verdadeiras quando elas são provenientes da graça de Deus. Toda conversão verdadeira, ela precisa produzir em nós mudança radical, não necessariamente emocionalismo radical. São duas coisas totalmente distintas aqui, mas mudanças radicais. E veja que nesse aspecto, toda mudança radical, espiritualmente falando, ela só pode acontecer se Deus, por sua graça, nos visitar, como nesse texto nós vamos ver, Deus visitou a Jacó. Mas eu quero chamar a sua atenção para outro detalhe importante que esse texto vai nos levar aqui a perceber. Nem sempre a graça de Deus vai agir com doçura. Nem sempre a graça de Deus vai se manifestar com suavidade. Porque há momentos que a graça de Deus ela virá, como disse, eu gosto muito dessa expressão do nosso irmão Douglas Wilson, quando ele vai dizer que muitas vezes a boa mão de Deus, a boa providência de Deus, ela vai se manifestar a nós como um taco de beisebol.
ela vai nos derrubar. A graça de Deus muitas vezes vai nos pegar de surpresa, vai nos jogar ao chão com força, ela vai nos machucar, ela vai nos ferir com um propósito. Mudança, transformação, mudança radical de vida. Há coisas que, a partir da nossa conversão, elas mudam. Mas, infelizmente, há algumas posturas, pecados, atitudes desagradáveis, maus hábitos, que demoram a ser extirpados da nossa vida, de serem arrancados de nós. E eles só vão desaparecer quando o Senhor nos visitar com a sua graça, quando o Senhor nos derrubar, quando o Senhor nos ferir, quando Ele ferir a articulação da nossa coxa e nos deixar manco pelo resto da vida, para a gente lembrar da graça de Deus. Para que você compreenda melhor o motivo desse encontro ser tão marcante, nós precisamos fazer aqui um rápido passeio, podemos assim dizer, uma breve análise na história aqui de Jacó, para que você entenda um pouco sobre alguns aspectos que são próprios da vida de Jacó e por que ele chegou até esse momento. Em primeiro lugar, lembre-se, Jacó ele não era diferente do seu avô Abraão nessa família, como também não era diferente do seu pai Isaac, no que diz respeito às posturas, comportamentos. Mas é interessante ver que, ao contrário do seu avô Abraão, que nasceu numa família pagã, incrédula, numa família de descrentes, apesar de terem sido ou faziam parte de uma descendência, de uma linhagem de um povo crente, porque eles vieram de Sem, Noé e Sem, e até porque o bisavô de Jacó era conhecido como construtor ou como fabricante de ídolos, Gerá. Mas nós temos aqui, diferente de Abraão, Jacó ele nasceu numa família de pais crentes, porque seu pai nasceu como filho da promessa, nasceu dentro de um lar cristão, se me permite usar essa expressão, antes de Cristo, mas ainda já cristão no sentido de crer na vinda do nosso Redentor Jesus, dentro daquilo que Deus já havia revelado a eles, mas nasceu numa família de crentes. Tanto Jacó como seu irmão Esaú, eles tiveram o privilégio da educação pactual. Era assim que os crentes da antiga aliança, eles ouviam a palavra de Deus e a promessa da vinda do Redentor, de forma pactual. Eles tiveram o privilégio da educação pactual que foi dada aos seus pais Isaac e Rebeca. Mas, por mais piedosa e crente que seja uma família, não significa que ela não está passiva de pecados e conflitos escandalosos e escabrosos. Jacó foi escolhido por Deus para ser o portador da bênção da primogenitura. Mas observe que Jacó foi desde sua infância um filhinho mimado pela mamãe. Havia um grave problema na casa de Isaac, e o problema envolvia dois aspectos. Envolvia o pecado do medo e o pecado do preferencialismo. Obviamente, tudo isso culminou em uma série de outros problemas. Quando você vê, por exemplo, que no capítulo 25, lá mais em específico, o verso 26, você pode ler depois em casa, mas lá nos diz que Isaac amava mais a Esaú e que Rebeca amava mais a Jacó. E veja, o preferencialismo gerou diversos conflitos, gerou mentiras, gerou tramas, gerou traições, aborrecimentos, desgastes, pecados escandalosos e, por fim, quase levou, como era de costume numa família, quase levou aquela família à ruína. O pecado e as fraquezas de Jacó não remontam os mesmos, aliás, nos remontam aqui os mesmos pecados e fraquezas do seu avô Abraão, do seu pai Isaac. E veja, as situações aqui elas são bem semelhantes quando nós lembramos, por exemplo, quando Abraão ele mentiu para Faraó, mentiu para Abimeleque em relação à sua esposa Sara, porque ele teve medo de perder a própria vida, de perder a sua esposa. Isso aconteceu também da mesma forma com Isaac, quando ele mentiu sobre Rebeca para Abimeleque, dizendo que ela também era sua irmã, porque ele também teve o mesmo temor que seu pai Abraão de perder a sua vida. Veja, quanto aqui ao preferencialismo, por exemplo, Abraão ele teve sérias dificuldades com a situação de Ismael,
devido ao seu apego ao filho mais velho, o que era muito comum na história, na estrutura de convenção social da época. Você tem também, e agora aqui, como eu já disse, o mesmo problema desse preferencialismo por parte de Isaac, que era muito nítido, muito visível ao seu filho mais velho, enquanto que Rebeca, eu imagino que por causa da promessa que Deus havia feito a ela se apega, ela prefere mais no seu coração, só que de forma pecaminosa, mais o seu filho caçula, Jacó. E Jacó, como todos nós, aprendeu direitinho com a sua família a mentir e também a ter medo. Mentiras sempre fizeram parte dessa família. Dentre algumas situações aqui mencionadas nas Escrituras, como eu disse no início, Jacó enganou seu pai, roubou a bênção da primogenitura do seu irmão mais velho. E Jacó, ele foi jurado de morte, e por essa razão, Isaac e Rebeca, mais por preocupação de Rebeca do que de Isaac, mas Rebeca, eles o enviam para a casa do seu tio Labão em Harã com dois propósitos. Primeiro propósito, encontrar uma esposa que fosse da mesma parentela que os seus pais. Segundo propósito, passar uma temporada, um exílio, acho que essa palavra mais exata, um exílio que na expectativa da sua mãe Rebeca, deveria ser curta. Não deveria demorar, para que ele voltasse logo, ele recebesse logo, ocupasse logo o lugar do seu pai Isaac, porque Isaac já estava cego quando ele estava para sair de casa, já estava muito velho, e era possível que ele pudesse falecer antes de Jacó voltar. Essa era a preocupação de Rebeca. Mas Deus fez com que Jacó, veja, por que o texto começa com expectativa e termina com expectativa? Especialmente o capítulo 32. Porque Deus está revelando como ele frustra a expectativa de um homem. Você cria expectativas. Eu também crio expectativas sobre uma série de coisas. Sobre expectativas, a nossa imaginação é fértil. A gente fantasia as coisas. A gente mistura realidade com fantasia. Fantasia nada mais é do que produto de mentira do nosso coração. Por isso que Salomão vai dizer que o coração ele é corrupto e enganoso, mentiroso. Veja como Deus frustrou a expectativa de Jacó. Talvez pensasse, vou passar no máximo talvez 4, 5 anos. Talvez 7, se calcularmos o período em que ele pensou, vou trabalhar 7 anos para o meu tio Labão, vou casar com a esposa que eu quero e volto para Canaã. Deus fez ele ficar em Harã, nesse exílio, por 20 anos. Mas não foram 20 anos tranquilo, sossegado, em paz. Foram 20 anos de uma vida cheia de embaraços e mentiras, do que é próprio da família dele, do que é próprio do coração dele, mais precisamente. Trabalhou 14 anos para o seu tio Labão como escravo. Não era funcionário de carteira assinada, escravo, ele não tinha direito a nada. Para pagar, quitar num longo financiamento de 14 anos para ter a esposa que ele mais amava. Ele não trabalhou como de costume a gente ouve. Ele trabalhou 7 anos para ali e depois... Não, ele trabalhou 14 anos, 7 mais 7, a conta ela é muito precisa, por Raquel, não por Lia. Por Raquel. Olha o preferencialismo de novo na família dos patriarcas. E veja, ele recebe o salário merecido, que é Raquel, mas o salário merecido da disposição do seu coração. E observe que ainda teve que ficar mais 6 anos para que ele pudesse ter o salário merecido da sua liberdade. Não se tratava apenas dele ter os seus bens, mas se tratava da sua liberdade. Ele queria se ver livre do seu tio Labão. E essa liberdade lhe custou mais 6 anos. E aí, depois de 20 anos, com muito custo, Deus propicia o seu retorno para Canaã. Mas uma questão que ficou em aberto. E essa questão está ali agora, entre Harã e Canaã.
Harã e Canaã. Ele está entre o seu tio Labão e Esaú. Sempre no meio do caminho a gente pensa: será que eu devo continuar? E aí vem o medo. Sempre no meio do caminho vem o medo. E aí ele está entre uma situação muito difícil aqui, muito delicada. Se ele volta para Harã com medo de perder a vida por causa do seu irmão, ele vai virar escravo de novo do seu tio Labão, vai ser explorado por ele pelo resto da sua vida. Se ele continua para Canaã, o seu irmão está ali. E ele lembra do juramento de que o seu irmão havia feito: eu vou matar Jacó por ele ter roubado a bênção da primogenitura. Mas observe que agora ele está em meio aqui a uma situação onde ele precisa obedecer a Deus. Importa obedecer a Deus. E não havia outro caminho. É interessante o texto no início nos mostrar que o caminho que ele segue é o único caminho que se tem para Canaã. E mais uma vez, Jacó tendo que encarar esse problema, veja como isso nos mostra um dos aspectos, uma das aplicações fundamentais na nossa vida, onde não há outro caminho para que certos embaraços e problemas sejam resolvidos. Só há um caminho, e você não pode ficar a vida inteira fugindo dos seus problemas. Você não pode, pelo resto da sua vida, ficar fugindo desses embaraços provocados pelos seus pecados. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar dessa passagem introdutoriamente. E aqui nós temos essas duas seções no capítulo 32, que estabelecem uma parte principal do verso 1 ao 21 e também dos versos 22 ao 32. É interessante ver que essas duas seções, elas contrapõem, elas entram aqui em um contraste estabelecido, porque na primeira seção, que contraste é esse que eu quero chamar a sua atenção? O primeiro ponto aqui é que dos versos 1 ao 21, elas nos mostram um Jacó lutando. Nos versos 22 ao 32 também Jacó está lutando. Mas dos versos 1 ao 21, Jacó ele está lutando consigo mesmo, para lidar com esse imbróglio, para lidar com esse embaraço entre ele e o seu irmão. Só que na segunda sessão nós temos também Jacó lutando, uma luta que foi intensa, pesada, poderíamos dizer que com muitos rounds, uma luta que Jacó não ganhou, uma luta que Jacó perdeu, e essa luta foi com Deus. A primeira sessão começa com a visão da fronteira entre as terras da Mesopotâmia, e não ainda de Canaã, mas de Edom. 20 anos antes, quando Jacó saía de Canaã, Deus se revelou a Jacó através de uma grande escadaria de anjos subindo. Vocês devem se lembrar disso. Quando ele está, a primeira noite que ele passa, eu imagino que deve ter sido a noite mais escura da sua alma. Ter que encostar e declinar a cabeça numa pedra. E estava com um rapaz que estava acostumado, ou melhor dizendo, um homem, que ele já deveria ter os seus 40 anos de idade. Mas um homem que pela primeira vez, que estava acostumado a dormir em travesseiros de seda. Seu pai era rico, de família rica, abastada. Tinha uma tenda só para ele. Ele agora teve que passar a noite com a cabeça declinada sobre uma pedra. E lá ele teve a visão que o Senhor lhe mostrou através de um sonho de anjos subindo e descendo uma escadaria. Mas aqui nós não temos anjos subindo e descendo uma escadaria. Nós temos aqui os anjos agora se revelando a Jacó através de uma visão, quando eles estão em um grande acampamento. E esse acampamento, um nome muito sugestivo que o próprio Jacó nomeou, como ele deu, como chama-se Manaim. Porque essa legião de anjos que ele vê agora em forma de um acampamento, o nome exatamente dá esse significado. Manaim significa exatamente isso, grande acampamento ou acampamento militar. Isso tem uma relação muito interessante com o Salmo 91, quando lá vai nos dizer que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. É possível que o salmista tenha se focado nesse momento da história de Jacó. A tradição histórica talvez nos aponte nessa direção. Mas, ainda assim, observe que o que está estabelecido aqui é que Deus está, antes que ele atravesse a fronteira, porque os anjos estão na fronteira entre Mesopotâmia e Edom.
a terra de Edom, o território de Edom pertenceu ao irmão dele, Esaú. E quem é que estava ali na fronteira dizendo: essa terra não pertence ao seu irmão, essa terra pertence ao Deus dos exércitos, que vai dá-la como posse graciosa ao seu povo, o povo de Israel. Mas ele ainda não era Israel, ele ainda era Jacó. Então ele tinha que passar ali como peregrino, tinha que pedir permissão para entrar na terra dos outros. Mas veja, Deus revelando a ele antes de tudo, Deus estava ali confirmando o cumprimento da sua promessa feita quando ele viu o anjo subindo e descendo uma escadaria. Ele lembra da promessa, Deus o faz rememorar e lembrar da promessa de que Deus haveria de preservar, proteger e guardar Jacó e a sua casa. Mesmo que ele botasse os seus pés em terra estranha, corresse riscos de vida. Olhe, meus irmãos, que lição preciosa aqui. Por mais que nós sejamos teimosos, por mais que nós tenhamos os nossos preferencialismos, por mais que amemos mais algumas pessoas do que outras, por mais que você ame mais o seu marido, ou por mais que você ame mais a sua esposa, ou por mais que você ame mais um dos seus filhos do que o próprio Deus, quantos de nós não somos assim? Mas veja que ainda assim, Deus, com a sua graça, Ele vai ser fiel e tem sido fiel em cumprir a sua promessa de nos preservar em nossa peregrinação para a terra prometida. A graça de Deus, ela nunca vai nos abandonar, apesar de nós. Mas aí nos versos 3 a 6 e nos versos 13 ao 21, Jacó, como era da sua própria índole, como era da sua natureza, ele usa de artifícios pessoais para começar as tratativas da reconciliação com seu irmão. E vejam, os artifícios revelam duas coisas. Primeiro, revelam o esforço legítimo de uma reconciliação. Jacó era um homem crente. Mas veja que Jacó, mesmo não sendo leviano, em segundo lugar, ou a segunda disposição do coração de Jacó, ainda revela que ele acredita que os seus artifícios humanos podem surtir algum efeito ou resultado esperado do seu coração. Jacó ainda sofre do pecado aqui do pragmatismo. Imagine, meus irmãos, um homem que passou 20 anos na casa de um pagão, acostumado a ver durante 20 anos um pagão usando métodos, usando práticas. Ele tinha ídolos domésticos, Labão, práticas supersticiosas, sincréticas. Inclusive o próprio Jacó, que tanto de ver se acostumou com aquilo, que em um dos embates com Labão, ele mesmo usou de práticas supersticiosas para tentar fazer com que o seu rebanho crescesse. Lembra das varas de álamo? Que foram cortadas e o líquido que saía dela era um líquido viscoso e branco que caía sobre os bebedouros dos animais, e ele achava que aquilo ia fazer com que os animais ficassem férteis, os animais pudessem gerar outros animais melhores do que o de Labão. Sincretismo religioso. Quem diz que crente não faz prática de sincretismo religioso? Faz, e muito. E ele não precisa usar os ídolos pagãos para isso. Ele não precisa usar os artifícios pagãos para isso. Basta ele usar a Bíblia. Como a Bíblia tem sido fonte de instrumento de paganismo e de artifícios sincréticos no nosso coração. E Jacó ainda sofre do pecado, eu posso aqui dizer, em certa medida, do pragmatismo, porque, obviamente, Jacó não acreditava naquelas coisas, mas o problema de todo crente, quando ele cai nesse sincretismo, é pragmatismo. O que importa são os resultados que isso vai produzir, independente do que seja feito. E veja, o problema central de Jacó era o mesmo de seu avô Abraão e de seu pai Isaac. Medo, impaciência, ansiedade. E o pior de todos eles, achar que ele poderia resolver seus problemas do seu jeito, do seu modo. Achava que poderia viver na sua confiança nas promessas de Deus do seu jeito.
Observe que primeiro Jacó envia uma mensagem a Esaú, uma mensagem cuidadosamente preparada, elaborada, uma mensagem habilidosamente diplomática nos versos 4 a 5, quando ele vai dizer: teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão. Observe bem os termos que ele usa, como ele se identifica a Esaú. Ele não diz: eu sou o seu irmão Jacó, que há 20 anos não lhe vejo. Não, ele diz: como peregrino morei com Labão. Peregrino é uma palavra muito pesada para mostrar alguém que está num nível muito inferior a quem ele está se comunicando. Peregrino pode ser também aqui traduzido por alguém que se chamaria de andarilho, que não tem posses de terra, que tem que viver como nômade. E ele diz: em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor. Ele se coloca numa posição de servo para lograr merecer a sua presença. A mensagem diplomática ela indica duas coisas importantes. Primeiro, que Jacó ele se considera mais disposto aqui a abrir mão da disputa em relação à bênção natural da primogenitura. Permita-me repetir essa nomenclatura do que diz respeito aqui à questão do objeto dessa disputa, que era a bênção da primogenitura. Abrir mão da bênção natural da primogenitura. Ele está deixando claro que o seu reencontro com Esaú não é para uma luta, não é para uma guerra, mas para uma reconciliação, que não era muito comum naquela época. Era até vergonhoso, em meio a uma disputa iminente, alguém abrir mão da disputa. Aquilo era uma desonra. Olha a postura de Jacó, como realmente ela contrapõe as convenções sociais da época. Um homem honroso é aquele que sustenta, mesmo que por mentiras, sustenta a sua posição até o fim. E ele dá a sua vida por isso. Os homens eram honrados dessa forma. Eles eram tidos como homens, conceito de masculinidade para essa época. Disposto a morrer pelas suas próprias convicções. Nossa, esse é um homem de verdade, na perspectiva ímpia. Mas Jacó tem uma postura totalmente diferente. Ele diz: eu me curvo diante de Esaú, eu me coloco como seu servo, eu desejo uma reconciliação. Mas Jacó revela aqui, em segundo lugar, nessa posição de servo mais novo, e ele vai dispor o seu rebanho, os seus bens e toda a sua casa, no intuito de servir ao seu irmão como senhor dele. Alguns comentaristas eles afirmam que existe aqui uma semelhança, uma similaridade com a postura do filho pródigo, quando ele reencontra o seu pai e ele suplica que o seu pai o aceite de novo, agora não como filho mais, porque ele perdeu o lugar de filho, mas que o reencontre como seu servo, que o chame de volta para sua casa para ao menos ser servo, porque era melhor ser servo do que ser filho. Como filho ele era rebelde, então a posição que melhor alguém possa ocupar é de ser servo. A melhor de todas as posições na nossa comunhão com Deus é de servos. O reino de Deus é feito dessa posição, servos. É incomparavelmente melhor ser servo no reino de Deus do que ser um prestigiado e honrado filho do diabo e do inferno. Não se esqueçam disso. Vejam bem a posição em que Esaú e Jacó se encontram. Um quer a sua posição de senhor e o outro também queria esta posição de filho prestigiado. E aí ele percebe por direção divina que não se pode ser senhor e desfrutar das promessas de Deus ao mesmo tempo. Só existe um Senhor. E Jacó ele entendeu que ele teria de perder. Ele entendeu que ele deveria abrir mão de uma primogenitura natural. Estão vendo que eu estou enfatizando bem isso? Primogenitura natural. Você não pode desejar, me permita adiantando nessa aplicação. Os filhos de Deus não têm que desejar a primogenitura natural, mas é a primogenitura espiritual. São duas coisas distintas. Abre mão da primogenitura natural, dos privilégios naturais, para que você receba de Deus as promessas que Ele tem para você e provém da graça dele.
Jacó também envia presentes ao seu irmão. O presente, como é descrito dos versos 13 ao 20, são animais de um valor aqui inestimável. A moeda corrente nos tempos antigos, aliás, é até uma questão importante considerarmos que até hoje, aliás, isso não vai mudar. A verdadeira moeda que transmite algum valor não é a cédula que nós temos nas nossas carteiras. Não é aquele trocinho de plástico chamado cartão de débito ou cartão de crédito, escrito platino, ouro, golden, seja como for. Mas a moeda corrente que tem valor real é terra, propriedades e animais. Eu diria que os crentes deveriam lembrar disso. O que Deus prometeu não foi a conta cheia de dinheiro para os seus eleitos na antiga aliança, para o povo de Israel. Ele prometeu uma terra que mana leite e mel. O dinheiro acaba, mas o boi está ali. Eu diria que a verdadeira moeda lá em Rondônia, quem tem boi tem muito dinheiro. Lá a moeda para eles é em arroba, não é em real, nem em dólar. Arroba. Por isso que muitas pessoas morrem por causa de um pedaço de terra. A terra, ela realmente expressa um valor diferenciado de qualquer outra coisa. E um homem que trabalhou, suou e se desgastou, até às vezes tenha ficado enfermo para que ele tenha um pedaço de terra, ele está disposto a dar sua própria vida para não perder esse pedaço de terra, que é herança para os seus filhos, para a sua família. Como lá em Rondônia também acontece. Toda semana em Jaci, Paraná, morre gente porque não aceitou um punhado de dinheiro em troca do seu pedaço de terra. E olha o que Jacó está oferecendo aqui. São presentes inestimáveis, de um valor incalculável, porque a moeda corrente está aqui sendo estabelecida, indicando aqui um sinal de poder, de riqueza, de nobreza, através desses animais, como aqui mencionados nos versos 14 e 15. Que animais são esses? Olhe bem o texto, a partir do verso 14. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. É interessante você lembrar que os camelos e os jumentinhos, só nesse aspecto você vê que eram animais que somente os nobres, somente os reis, somente homens de uma inestimável riqueza possuem esses animais. Nos tempos antigos, o jumento não era um animal, não era animal de pobre, era um animal de um homem muito rico. Davi, diversas vezes, quando ele viajava, ele não viajava a cavalo, ele viajava em jumentos. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele pega emprestado, não é um cavalo, manga larga. Ele pega emprestado um jumento, para ser saudado como o rei dos reis. E ele, olha quantos jumentos, 20 jumentas, e ele dá as fêmeas, que é mais caro ainda, porque elas são reprodutoras. E tu percebe que ele está dando machos reprodutores, e as fêmeas com as suas crias. Olha bem o valor incalculável disso. Vocês vão entender por que nós chegamos a esse ponto. Se não agora de manhã, depois à noite vocês vão perceber isso. Mas observe, aqueles animais eram um sinal de reparação, um sinal de indenização de uma ofensa cometida contra o seu irmão. E ele, Jacó, aqui está reconhecendo que não apenas ele tinha causado danos pessoais e morais, mas ele também causou, obviamente, também danos materiais, mas ele causou um dano espiritual terrível ao coração de Esaú quando ele roubou a bênção da primogenitura. Uma indenização, uma reparação, que ela está caracterizada aqui nesses versos em forma de uma oferta. Oferta. Guarde bem essa palavra, oferta. Mas o verso 6 nos revela que os mensageiros de Jacó retornaram com outra mensagem. Lembra? Vamos repetir. Expectativas.
Deus frustra expectativas. Olhe para o verso 6. Fomos até o teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. E aqui está o detalhe. E 400 homens com ele. A interpretação desta mensagem por parte de Jacó foi de que a sua vida e a vida de toda a sua casa estava em perigo. Por que ele vem com 400 homens? Era bem provável que Esaú ele continuasse hostil em seu coração contra Jacó. Jacó sabia que o seu irmão Esaú era quem dominava aquelas terras e teria de ter permissão para entrar nelas, atravessar com a sua família, com a sua caravana, os seus rebanhos, para ir até as terras de seu pai. E eis aqui mais um embaraço. O que deixa mais ainda a situação tensa. Pelo menos eu percebo isso aqui desde o início do texto, quando o nome da cidade que Esaú edificou para ser a sua casa ou a sua sede ali, a sua capital, já que ele era o rei de Edom, o nome daquele lugar ou daquela cidade era Seir, que significa peludo. Lembra do nome de Esaú? Esaú significa o peludo. O que caracteriza muito essa personalidade hostil, selvagem, dele, da sua família e de toda a sua linhagem, que vai entrar em guerra com o povo de Israel muito depois. Os edomitas vão ser um povo encardido, difícil, pedrinhas e pedregulhos no sapato de Israel. Vão se unir aos assírios para tentar destruir o povo de Israel, como até hoje eles estão fazendo. É interessante porque quando você tem aqui, propositalmente por parte do autor Moisés, o significado da mensagem que é anunciada a Jacó, nos nomes desses lugares, Seir e Edom, propositalmente, eles formam aqui uma relação de uma mensagem, de uma palavra que significa aquele que é coberto de pelo. O nome é deliberadamente uma provocação hostil a qualquer pessoa que passasse por aquelas terras, em particular, uma mensagem especial para o próprio irmão dele, Jacó, que quando ele tivesse de voltar para casa, ali está a mensagem anunciada: você vai voltar e eu estarei te esperando. Jacó, você vai voltar e eu estou te esperando. Eu não sei quem já passou por essa experiência, acho que todos vocês, ou quase todos, especialmente os meninos, homens, e eu já passei por isso. Toda mãe faz isso, pelo menos as da década de 70 e 80 e a dos inícios da década de 90. Quando eu e meu irmão aprontava dentro de casa e a minha mãe ficava aborrecida ao extremo, eu nunca vi tanto chinelo voando, Raider, Havaiana, para cima da gente. E era interessante porque eu não sei o que era pior, desviar dos chinelos para depois sofrer mais ainda as consequências, ou é preferível levar as chineladas, acertar as chineladas na gente, passar vergonha e constrangimento. Mas eu lembro que algumas vezes nós tomávamos a tola decisão de desviar das chineladas e a nossa mãe vinha correndo atrás da gente. Quando nós alcançávamos uma distância considerável, prestes a fugir de uma vez, eu lembro de uma cena terrível, quando meu irmão fugiu, ele não deu tempo dele ouvir, mas eu ouvi. Ela olhou para mim e disse: você vai voltar. Você vai voltar. E eu estou te esperando. A mensagem que Jacó ouviu foi muito pior. Quando o nome Seir Edom significa o peludo está à tua espera. Eu estou te esperando, Jacó. Perceba aí no texto que obviamente nós temos um grande mistério, porque nós não podemos aqui dizer com certeza que Esaú estava com seus 400 homens dispostos a de fato terrivelmente a assassinar seu irmão, matar toda a sua família e roubar todos os seus bens. O fato é que a interpretação de Jacó, ela está estabelecida dessa mensagem. E aí o texto está, na verdade, realçando o medo dele.
e o medo o fez esquecer dos anjos acampando ao redor dele, da sua casa. É interessante ver a providência de Deus agindo, não só apenas nas coisas boas, mas a providência de Deus agindo também nas coisas ruins. Deus também usa até mesmo os nossos pecados, Deus até mesmo usa as nossas fraquezas para que possamos ser tratados pela sua graça. Tudo é útil nas mãos do Senhor. Nada fica fora das mãos do Senhor na sua providência. E o medo, mas o ponto aqui é que o medo levou Jacó a usar um outro artifício pessoal. Os versos 7 e 8, quando ele diz, o texto vai nos dizer, Moisés, ele registra assim: então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo com que ele estava. Veja de novo uma das expressões que nos chama a atenção, que é a palavra bando. E no capítulo 33, o próprio Esaú também vai usar essa expressão ao se referir aos presentes que Jacó tinha enviado para ele no encontro, na reconciliação. E ele vai dizer, o que é todo este bando? Essa aglomeração de coisas e pessoas que você mandou aí? E veja, a expressão que o próprio Jacó usou também para se referir a si mesmo da sua condição. A sua condição está aqui reforçada nessa expressão. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Com certeza, no segundo bando, o bando mais distante, estava Lia, Raquel e os seus filhos. O primeiro bando provavelmente era dos seus servos. Naquela época, todo homem, não só naquela época, hoje também. Depois, se vocês quiserem sentar, conversar comigo lá fora, eu assumo a responsabilidade da gente conversar sobre isso. Não sei se alguém tem dificuldade quanto a isso. É dever nosso proteger a nossa casa. É dever nosso termos recursos para proteger a nossa casa. Nós estamos em pecado, infelizmente, dentro dessa compilação social e cultural dos nossos tempos, quando somos proibidos de portar arma para proteger nossa casa. E infelizmente nós fomos induzidos ao pecado de desproteger a nossa casa. Isso era muito nítido para eles. Toda casa, todo homem tinha uma milícia. Todo homem tinha um grupo armado para proteger os seus bens e a sua família. Jacó tinha o dele. Mas se você comparar os números, por que a ênfase dos 400 homens de Esaú? Para mostrar que Jacó, ele não tinha uma milícia armada preparada para suportar e enfrentar a milícia de Esaú, que era de 400 homens. Esaú estava aqui demonstrado como o mais forte. Sem contar que o que estava em vantagem no que diz respeito à milícia de Esaú era a hostilidade de Esaú e dos seus homens. Por isso que ele se identifica como bando, porque eles estavam perdidos, estavam desbaratados antes mesmo de entrarem num iminente conflito. Mas veja, é legítimo de fato proteger a sua família de um ambiente e de uma iminência ameaça, mas o ponto em questão não é apenas proteger a sua família, mas é o medo. Jacó ficou dominado pelo pavor, por isso que a expressão perturbado. Jacó, em vez de temer a Deus, na verdade, ele teme ao seu irmão. Por isso um temor servil, como eu expliquei no início. Nós temos uma aplicação aqui. É legítimo você desejar, como também você se esforçar para proteger a sua família. É legítimo o desejo de proteger a sua casa. É legítimo você proteger os seus filhos das más companhias, proteger os seus filhos das más influências. É legítimo, e você tem que proteger os seus filhos da imoralidade. Você deve preservá-los da perversidade do mundo. Mas as suas tentativas de protegê-los por si só é ineficaz, inútil, estúpida quando você acha que pode salvá-los do mundo. Esse foi o problema de Jacó.
É inútil você tentar agir no lugar de Deus para salvar a sua família dos seus próprios pecados e embrólios que eles se envolvem. É inútil. É uma grande estupidez você tentar protegê-los dos perigos iminentes se você não confiar na graça de Deus, se você não confiar nas suas misericórdias, se você tem agido assim, para tentar se livrar dos embaraços que já estão aí. Mais embaraços virão sobre a sua vida, se você não confiar na graça de Deus. Você percebe que Jacó tem ainda dificuldade com essa questão, porque o verso 20 nos diz exatamente qual era a motivação do seu coração. Olha o que o verso 20 nos diz aí. Olha o que ele vai nos dizer. Porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com um presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Eu o aplacarei. Ele estava confiando em si mesmo. Quem confia em si mesmo, o medo domina. Quem confia no Senhor, o medo é dissipado. E veja, olhe bem como que Jacó, ele está ali, a motivação do seu coração, enviando aqueles presentes, que está caracterizado, como eu disse antes, como uma oferta. Ele acha que a sua oferta vai ser agradável diante do seu irmão. Não é exatamente assim que muitas vezes a gente acha que os nossos esforços pessoais, a gente acha que os nossos esforços religiosos, nós achamos que toda a nossa força e esforço pessoal é uma oferta agradável para aplacar a ira de Deus contra nós. Não é. Nunca vai ser. Por mais caro que sejam os presentes que você queira oferecer a Deus, se pensarmos mais ainda precisamente nos aspectos particulares desse texto, quando nós temos alguém que precisa indenizar, que precisa reparar o pecado, a ofensa cometido contra o outro, não interessa se é crente ou se é ímpio, todo pecado tem que ser reparado, todo pecado precisa ser tratado, todo pecado precisa ser resolvido quando se trata de ofender uns aos outros, de causar danos uns aos outros. Mas não há reparação, não há oferta que seja oferecido que recupere o prejuízo e o dano ao outro. Essa é a mensagem aqui. Dê tudo que você tem. Não reparou nem sequer uma vírgula ou um tio que seja do dano causado da ofensa que foi provocada ao outro. Quem pode aplacar a ira de um irmão irado, raivoso e hostil? Medo e desespero nos fazem pensar que os nossos esforços pessoais podem nos salvar da morte. Nós corremos mais perigos em pensar que os nossos artifícios serão capazes de nos salvar da morte do que os próprios embaraços que nos metemos por causa dos nossos pecados. Deus, por sua providência, colocou Jacó em uma situação bem delicada. Deus deixou Jacó sem saída. Deus colocou Jacó entre Labão e Esaú para que ele pudesse ver uma única saída nessa situação. E aí vem essa saída. Olhe bem a providência de Deus, agora agindo positivamente ao coração de Jacó, quando ele faz o quê? Ele ora ao Senhor. Depois de 20 anos, pela primeira vez, Jacó orou ao Senhor. Quanto tempo fazia que Jacó não orava ao Senhor? Acostumado a ver os ídolos domésticos do seu tio Labão, da sua esposa Raquel, que ele tanto amava. Quanto tempo fazia que aquilo não o levava mais a orar e buscar o Senhor? Se nós olharmos as Escrituras, veremos que Jacó, ele não aprendeu com Eliezer e não aprendeu com seu pai Isaque a orar, como eles fizeram. Ao contrário de Eliezer, quando foi buscar Rebeca para Isaque, Jacó, ao encontrar com Raquel, ele não orou,
Ele não consultou o Senhor. Você vai perceber isso no texto, na passagem que trata do encontro dele com Rebeca. Muito similar ao cenário, muito similar ao encontro também de Eliezer com Rebeca. E que o encontro com Raquel, ele consulta o seu próprio coração. Ele se vê envolto, deslumbrado com Raquel. Ele se vê deslumbrado também com o progresso, o empreendimento, o sucesso do seu tio Labão. Eu quero ser igual ao meu tio Labão, eu quero ser um homem rico. Eu acho que aqui é o meu lugar. Mas deu certinho, o aluno e o mestre. 2 mentirosos, 2 trapaceiros. E Jacó usa, aliás, Deus usa Labão para exatamente ensinar Jacó. Aí está o desejo do teu coração. Deus entregou Jacó aos desejos do seu coração. Depois de tanto tempo, Jacó agora é chamado pelo Senhor a não ver outra saída senão clamar, orar. A oração de Jacó é dividida em 3 declarações. Vamos observar isso a partir do verso 9. 3 declarações. A primeira declaração é: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Observe nessa primeira declaração que Jacó reafirma a fidelidade de Deus às promessas feitas. Observe que a partir daqui, Jacó, ele não mais se refere ao Deus do seu pai Isaque como ele falava, era costume dele fazer isso. O Deus do meu pai Isaque, o Deus do meu avô Abraão. Não, agora olhe bem a oração dele, que a partir daqui o povo de Israel passa a orar assim, porque essa é uma declaração pactual. Ele vai dizer: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. A partir daqui, agora nós podemos dizer: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Agora o Senhor Yahvé, é o nome pactual de Deus, passa a ser também o Deus de Jacó. É um Deus pessoal. Deus, eu sei que vocês estão estudando, o pastor me disse isso, os atributos de Deus. Yahvé, o nosso Deus, o Deus pactual, o Deus que ele é pessoal, o Deus que se relaciona com o seu povo, o Deus que tem comunhão com o seu povo. Yahvé. Eu sou. Observe bem, agora é o seu Deus. É muito interessante como isso se assemelha a nós quando nós estamos nos nossos embaraços e perigos. Como é que a gente ora? Meu Deus! Aí agora ele se tornou o seu Deus. Mas na verdade ele sinceramente no seu coração está dizendo: o Senhor é fiel às suas promessas, porque ele menciona as promessas do Senhor, porque ele ora com base nas promessas do Senhor. Irmãos, nossas orações não teriam nenhum efeito, as nossas orações seriam inúteis ao Senhor se não fossem as promessas do Senhor. Se ele não tivesse feito uma aliança conosco por meio de Cristo, as nossas orações não teriam nenhum valor. Ele não escutaria as nossas orações. As nossas orações são ouvidas e respondidas pelo Senhor por causa do pacto que ele fez através do seu Filho conosco. Por causa das suas promessas. A razão dele nos ouvir, apesar de nós, são as suas promessas. Ele deixa clara a fidelidade do Senhor, mas a sua segunda declaração, verso 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usados para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos, ou seja, estou desbaratado, estou perdido, estou desarticulado, o Senhor me desarticulou, o Senhor me dividiu. Ele reconhece claramente as misericórdias do Senhor, mas observe, sou indigno. Ele se apoia às misericórdias do Senhor e reconhece a sua condição indigna. A terceira declaração, verso 11: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo. Ó confissão! A confissão está nítida, ele reconheceu pela primeira vez: eu sou um homem medroso, eu sou um homem covarde.
O verdadeiro homem é que reconhece. Ser covarde muitas vezes o que nos move é a hostilidade do nosso próprio coração, é o medo, e nós nos tornamos mais estúpidos quando não assumimos que nós somos covardes. Um homem que revela a sua fraqueza, irmãos, ele está a um passo de voltar para Harã. A sua oração é exatamente para que isso seja evitado. Talvez ele estivesse dizendo: Senhor, eu estou para correr daqui, eu estou para sumir daqui, eu não vou dar conta de ir para a terra prometida, eu não dou conta de obedecer o teu mandamento. A ordem era clara: volta. Deus havia dito para ele: volta. E ele disse: eu não consigo, eu não vou voltar, eu não vou suportar isso. Veja o coração de um homem que esqueceu dos anjos que acampam ao seu redor, e que agora novamente ele é lembrado das promessas do Senhor. Ele diz: Senhor, eu o temo, então me livre deste perigo. Há dois perigos. Aqui a oração ela é dupla. Há dois perigos eminentes, o externo e o interno. Ele está pedindo para que o Senhor o livre de um perigo do seu inimigo, mas que também o livre do maior inimigo que está diante dele todos os dias, que é ele mesmo. Livre-me do meu medo, livre-me do meu temor por causa dos meus pecados, para que a morte não venha me tragar. A única saída que Jacó viu, o único socorro para essa situação, foi clamar ao Senhor. Ele viu que só Deus poderia livrá-lo dos seus próprios embrólios e pecados. Falta de oração revela a fraqueza espiritual. Pessoas que passam um longo tempo da sua vida sem orar são pessoas fadadas aos embaraços e às situações mais vergonhosas. Crentes que oram pouco sempre vão usar de métodos, artifícios próprios para tentar se desembaraçar dos seus problemas e pecados. Sempre o Senhor tem nos dado do bom e do melhor. Sempre o Senhor tem nos servido e suprido todas as nossas necessidades materiais. Principalmente, Deus tem suprido as nossas necessidades espirituais. O Senhor tem nos servido. Observe bem isso. Para pensar um pouco agora. Todos os domingos o Senhor tem nos servido da boa e sã doutrina. O Senhor tem nos servido da boa e sadia teologia bíblica. Mas elas quase não nos servem, quase não são aplicadas ao nosso coração, se nós não buscamos o Senhor, se nós não a aplicamos ao nosso coração em oração. É por isso que muitos crentes, mesmo que usufruindo da boa teologia, eles vão passar vergonha diante de muitos embaraços. Crentes que não oram se tornam soberbos, orgulhosos, achando que são capazes de viverem a sua fé em Cristo do seu jeito, como Jacó fez. A única coisa que pessoas orgulhosas recebem como recompensas são mais embaraços, e mais ainda os perigos que eles se metem por causa desses embaraços. Esta é a oportunidade para que cada um aqui agora, cada um de nós, se coloque no lugar de Jacó. Quantas vezes nós tentamos acertar as coisas, não para tratar um problema ou não para tratar um pecado, mas no final das contas, você sabe o que a gente quer muitas vezes? Aliviar o peso da consciência.
Por isso que não bastou orar. Depois nós vamos ver que Deus lutou com ele. Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá para lembrar que nós procuramos meios corretos, procuramos meios santos e bíblicos para lidar com os embrólios da nossa vida. Você procura um irmão ou uma irmã de confiança para se aconselhar, para ouvir realmente a partir das Escrituras como você deve se portar, como você deve lidar com um problema, ou algo muito sério que você está passando. Você até mesmo é tomado por um senso de concordância, de compreensão e até mesmo admiração pelas verdades que você ouve do seu conselheiro ou da sua conselheira. Mas até as coisas certas que você faz não reparam os embaraços da sua vida. E isso talvez te frustra, te faz questionar se o que você fez, sendo certo, foi a melhor escolha. Igual Jacó, no meio do caminho. Eu mandei presentes, mandei sinal de reparação, me humilhei diante de Jacó. E ele está vindo com 400 homens. Você procura fazer tudo certinho. Tem seguido os conselhos bíblicos dos seus irmãos, dos seus presbíteros, do seu pastor. Você tem colocado em prática o que os livros sobre relacionamentos, casamento, educação, criação de filhos ensinam, e qualquer outro livro que você possa ler. Que somos muito bem servidos, graças a Deus. Você anota os sermões dominicais, os estudos, você faz seus devocionais, você é muito pontual e zeloso com isso. Você ouve, você lê. Em suma, você segue direitinho o manual da vida cristã para lidar com seus problemas, mas se frustra porque os resultados não são esperados. Não são o que você realmente criou como expectativa. Você tenta agradar a Deus, mas o que mais lhe aparece são problemas. O que mais lhe aparece são preocupações. O que mais aumenta são os dilemas, os embrólios, que você não consegue resolver. A primeira resposta a tudo isso é: mesmo que os embrólios e os embaraços não se resolvam, mesmo que as coisas não se acertem como você tanto desejaria, Deus tem nos guardado pela sua graça. É isso que deveria ser a nossa maior preocupação. Deus tem nos preservado com a sua graça. Deus tem estabelecido um grande acampamento e colocado em nosso redor seus servos para que sejam instrumentos da sua graça em nos preservar do mal. Isso nos basta. Jacó viu anjos acampados ao redor dele e da sua caravana, mas veja, ainda assim, diante dessa visão do medo, o pavor, o desespero, quando as coisas poderiam piorar caso Esaú não fosse persuadido pelas suas mensagens e presentes. Quem pode convencer o coração do homem da sua hostilidade? Quem? Essa é a pergunta aqui no texto. Quem pode reparar no nosso coração todos os embrólios, erros e ofensas? Quem? Em segundo lugar, observe a maneira como Deus conduz a nossa vida. Não se pauta conforme as nossas expectativas. Faz parte... abrindo parênteses, é engraçado, a gente lê a Bíblia como se a Bíblia fosse escrita por nós. A gente vai para a Bíblia, procura os textos das Escrituras, medita nas Sagradas Escrituras, como se nós fôssemos o dono do que está aqui. Como se a leitura das Escrituras fosse feita numa perspectiva nossa e não da de Deus. Jacó e Esaú aqui se igualam nas mesmas perspectivas, do modo errado de buscar a Deus. Não podemos ver anjos acampados ao nosso redor para nos proteger do mal, mas o Senhor tem cuidado
de nós. O Senhor tem nos preservado da mesma forma que cuidou e preservou de Jacó e a sua família. Mas as perspectivas não são as mesmas, porque nós somos pecadores e Deus é santo, Deus é justo no modo de conduzir todas as coisas. Faz parte dos desígnios de Deus nos tirar dos artifícios humanos que nos faça pensar que nós temos controle sobre alguma coisa na nossa vida, e muito menos se você tem algum controle sobre os seus problemas. Nós afirmamos que Ele é soberano, nós afirmamos, como Jacó disse, que Ele é o Deus da nossa vida, mas não queremos que Ele se meta com alguns dos nossos problemas, não queremos que Deus não se meta com alguns das nossas celeumas, e nós não queremos que Ele arranque de nós alguns dos nossos pecados, que está ali agarradinho, grudado num dos cômodos escuros, num dos porões escuros lá do nosso coração, lá da nossa alma. E os embrólios são usados por Deus para revelar esses pecados, que os mais escondidinhos, que estão lá encrostados, já com tanta teia de aranha fedendo. Mas a gente não quer abrir mão daquilo. Nós nos apoiamos a uma busca por piedade sem um coração realmente piedoso. Nos apoiamos em fazer o que a Bíblia manda, sem que o nosso coração esteja submisso a ela. E por causa disso, não será fácil assimilar a vontade de Deus se o nosso coração estiver apoiado na soberba e no orgulho. Nosso grande problema raiz se chama rebeldia, egoísmo e orgulho. E aqui entra o perigo de você fazer o que é certo sem que o nosso coração realmente busque se comportar diante da vontade de Deus. Quarto lugar, a postura de Jacó muda quando seus artifícios acabam. E Deus faz a mesma coisa conosco quando nossos meios de escape se esgotam. É nesse momento que Deus nos revela apenas uma saída. Corre, busque o Senhor em oração, se humilhe na presença dele. E veja, me chama a atenção aqui na oração de Jacó uma questão fantástica, fundamental, quando Jacó não insistiu com relação aos seus direitos pactuais de primogenitura, mas ele entregou nas mãos do Senhor essa questão. Naquele momento, o que era certo a fazer era o que era a vontade de Deus: reconciliar-se com seu irmão, resolver um problema, não por causa dele e por causa da sua família, mas porque essa era a vontade do Senhor. Só que aquela reconciliação só teria algum efeito, ela só teria algum resultado realmente, primeiro, se Jacó necessariamente se reconciliasse com Deus. Para que aquela relação entre os dois fosse restaurada, primeiro Jacó deveria restaurar a sua relação com Deus. E uma coisa depende da outra. Mas em quinto lugar, esse texto nos revela não apenas uma restauração de relacionamento entre dois irmãos de sangue, mas esse texto fala de restaurar relacionamento entre Deus e o homem, antes de você se preocupar em como você se relaciona com as pessoas. Primeiro examine o seu coração, como você se relaciona com Deus. Tudo na nossa vida depende disso. O modo como nos relacionamos com as pessoas reflete o modo como também nos relacionamos com Deus. O modo como lidamos com as pessoas em quaisquer situações revela como lidamos com Deus em todas as situações da nossa vida. Veja como Deus, em todas as situações, ainda assim, Ele vai revelar sua graça a nós. Antes de mais um embaraço, Deus revela o restaurador do coração de Jacó. Por isso que primeiro veio a visão. Ele vem em primeiro lugar. Ele está conduzindo todo o processo de restauração do coração de Jacó.
porque não foi Jacó quem restaurou o relacionamento com Deus, mas foi Deus quem apareceu a Jacó através daquela visão de anjos acampado em Manaim. É Deus que, pela sua graça, quem nos encontra, nos restaura. Olha a soberania de Deus em manifestar sua graça. É Ele quem nos restaura um relacionamento por meio exatamente dos meios de graça, que é a oração e a palavra. De outra forma, não depende de você esta reconciliação com Ele, mas somente Ele pode nos trazer irresistivelmente, pela sua graça, de volta à comunhão com Ele. Em sexto lugar, Deus sempre vai frustrar os nossos jeitinhos de tentar se livrar de pecados e pendências. Meus irmãos, chega uma hora que não adianta mais fugir. Até mesmo usar métodos ou artifícios para não enfrentar essas pendências. Deus vai, em algum momento, inevitavelmente, nos colocar no caminho exato para tratar e resolver essas questões. Ou você encara biblicamente o problema, ou você vai passar o resto da sua vida fugindo como um errante, como um peregrino, como Jacó se identificou com Esaú. Eu sou um peregrino andando pela terra, fiquei 20 anos exilado na casa do meu tio Labão, estou cansado dessa vida. Nós somos um errante, nós somos como esses fugitivos da lei. Por fim, quanto tempo faz que você não ora? Se soubéssemos quão preciosa é a oração, jamais negociaríamos o nosso tempo e outras atividades com a vida de oração. Se soubéssemos quão preciosa é a oração, não passaríamos, irmãos, mais da metade do nosso tempo com frivolidades. Nós somos derrotados e embaraçados pelo diabo a tentar a Deus com os nossos problemas, antes mesmo de lembrar de orar. Quantas coisas maravilhosas você perdeu nesses últimos dias, talvez nessas últimas semanas. Está correndo o risco de ser nesses últimos meses, porque você não tem mais orado. Quantas bênçãos da salvação você não tem mais usufruído porque já fazem algumas semanas, meses que você não ora? É meses mesmo. Nós vivemos uma geração de crentes que não sabe mais o que é orar. Não sabe. E esse é um dos momentos para a gente lembrar por que essas situações que nós estamos vivendo atualmente, ela é aplicável agora e é oportuna. Numa pandemia dessa, eu tenho notícias de muitas igrejas presbiterianas fechando as portas. Não tem mais membro. Acabou. Os que restaram migraram para outras igrejas locais. As que ainda estão de portas abertas porque os membros não querem voltar. No templo só tem o pregador, um notebook e uma câmera de webcam. E o templo está vazio. Porque não querem voltar. O Senhor tem usado uma tranqueira de um vírus que a gente não enxerga, não consegue ver a olho nu. Uma coisinha minúscula, insignificante. Para revelar o coração de todos nós. Expor os medos do nosso coração. E o medo, no final das contas, é o quê? Medo da morte. Medo de morrer. No meu 3º, 4º dia de Covid, eu chorava. Medo. Em geral, o medo não é por causa em si da morte. O medo da morte, que é o significado essencial da palavra morte, é separação. Separar da minha esposa.
separar dos meus filhos. E o pior de todos os medos no nosso coração, que eu acho que foi o pior do que a morte, o medo de ser entubado. Tem medo maior do que morrer? É ser entubado. Olhe bem como a nossa cabeça fantasia as coisas. Olha como é que nos tornamos tão estúpidos, piores que os animais, quando o nosso raciocínio se torna algo irracional mesmo. Não chega a ser mais o cúmulo do absurdo, mas chega a ser algo obsceno na presença de Deus. Quando o pavor domina o nosso coração. Estou dizendo isso porque eu sei que talvez, provavelmente, eu não conheço vocês, todos vocês, a intimidade de vocês. Eu acho que vocês passaram pelo mesmo que eu, os que tiveram Covid. Deus faz isso para nos jogar no pé da cama e orar. Ore. Ore ao Senhor. É uma simples aplicação que o texto aqui nos dá no final de toda essa passagem. Pare de usar como desculpa as fórmulas religiosas para justificar no seu coração a sua covardia, a sua fraqueza e os seus medos, que são provenientes dos seus pecados. Observe como nós chegamos ao ponto de não mais sermos capazes de refletir e medir o que nós vamos falar com Deus, porque nós estamos envoltos aos embaraços e os medos e as preocupações do nosso coração. Não sabemos mais o que dizer. Se você está nessas condições, e se o Senhor está agora falando ao seu coração sobre esta situação, então faça como Jacó, apenas comece meditando na fidelidade do Senhor. Comece dizendo a Ele que você é indigno das misericórdias dEle sobre a sua vida, e clame e peça socorro a Ele, que Ele te livre da morte. Não estou falando da morte física. Que Ele te livre da morte espiritual, que Ele te livre da morte eterna. Humilhai-vos na presença do Senhor, disse Tiago. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Isso já é um bom começo, se você não tem o que dizer para Deus. Amém. Oremos. Te louvamos pela Tua palavra pregada ao nosso coração, Senhor. Que ela agora, ó Deus, faça crescer a semente das Tuas verdades, que meditemos em tudo que o Senhor nos instruiu nesta manhã. E que o Senhor, ó Deus, leve-nos a reconhecer, ó Deus, a nossa indignidade diante do Senhor. E livra-nos, ó Deus, no nosso coração que é embaraçoso por natureza, que é envolvidos em pecados por natureza. E que a Tua graça, ó Deus, nos domine. Prepara o nosso coração para ouvir a Tua voz, ainda nesta manhã. Prepara o nosso coração, ó Deus, à comunhão da mesa do Senhor. E prepara o nosso coração, ó Deus, quando estivermos vespertinamente na Tua presença novamente. Oramos e esperamos em Ti. Amém.